Oi, gente, boa noite. Eu vou esperar aqui um pouquinho porque eu convidei, né, o pessoal para participar da live, né, quem puder, para poder estar me ouvindo. Mas, como eu disse, né, a live ela vai ficar no meu feed, né, para quem quiser ver, para quem quiser compartilhar. Vou esperar um pouquinho, gente. Olha, pessoal, eu não vou poder ficar muito tempo esperando o pessoal entrar, até para a live não ficar muito grande, né? Talvez eu precise de fazer mais de uma live para elas não ficarem muito grandes. Mas eu vou começar a falar e a live ela vai ficar gravada, tá, gente, no meu feed. Desde já eu autorizo repostar, tá bom? A princípio, eu não vou dar o nome do floquinho de neve, tá, gente? Eu achei até engraçado essa mensagem e quero até citá-la para vocês, né? Porque é curioso mesmo, realmente é curioso. O curioso caso do homem em que todas as ex-namoradas são loucas e surtadas. Mas ele é o floco de neve. Inofensivo, né, gente? Pleno. Faz nada com ninguém. Mas deu azar de se relacionar com meninas problemáticas. Olha, gente. Então, né, o nome do floco de neve é o meu ex-marido, tá, gente? O nome dele, eu espero não citar o nome dele por enquanto, né? Mas vamos falar do floco de neve, tá, gente? O floco de neve, ele cometeu e ele comete diariamente vários crimes, eu vou colocar contra mim, né? Contra a minha pessoa, contra os nossos filhos, contra a minha família, que também tem o mesmo direito que eu, né? Então, vamos falar dele porque, gente, olha, primeiro, eu vivi num relacionamento abusivo, tóxico, com todo tipo de coisas horríveis. 7 anos e meio dentro de uma casa com a pessoa totalmente perturbada, psicopata, sem nenhum tipo de respeito, sem nenhum tipo de empatia, de compaixão, de humanidade. Eu vivi com uma pessoa desse jeito durante 7 anos e meio. Não vou pôr culpa nele, porque, gente, homem agrediu mulher, larga. Não, homem não muda. Certo? O meu conselho, se falar pra mim me agredir, eu falo larga e denuncia. E dá um jeito de denunciar para que ele seja preso em flagrante, para que ele fique preso e pague lá dentro da cadeia, levando uma coça. Levando uma coça. Gente, vocês vão me desculpar, mas não tem justificativa nenhuma no mundo. Ah, ela me agrediu. Ah, ela fez isso. Não, se ela fez isso, larga, mas não agride. Não agride. Não existe justificativa nenhuma que possa ser plausível a uma agressão física. Um homem da mesma idade da mulher, com o mesmo porte físico de uma mulher, ele tem muitas vezes mais força do que uma mulher. Então não existe nada que possa dizer coisa agressão física.
Mas também não existe nada que possa... as agressões que não são físicas. Muita gente às vezes pode não saber, mas a Lei Maria da Penha, ela foi criada para proteger a mulher, mas não é só de agressões físicas. Ela protege 5 tipos de coisas. Violência contra patrimonial. Eu sofri violência patrimonial. Eu perdi todo o meu patrimônio. Deixei tudo para trás. Foi tirada as coisas que eram nossas e colocada em nome de ex-namorada. Foi feita a maior bagunça com o negócio de patrimônio. Até o meu nome, ele ficou sujo. Deixou sujar. Eu fiquei por 2 anos e meio com o nome sujo. Ou seja, eu tive o meu patrimônio, o meu nome sujo. Violência sexual, gente, por favor, né? Isso eu não quero nem muito adentrar dentro desse assunto, mas sexo lá em casa era assim, ou faz à força. Era desse jeito. Faz sorrindo, porque se não fizer sorrindo fica pior, certo? Violência física, se trata das agressões físicas, né? Violência contra a moral da pessoa. Difamação, calúnia, injúria. Sabe quando você ouve a pessoa te falar: você é uma vagabunda, você não presta, você estava fazendo isso. Isso aí se chama injúria, tá, gente? Certo? Isso aí que você ouve dentro de casa. Às vezes, muitas vezes, a pessoa não sai te denegrindo na rua para virar um crime de difamação, mas ele te taxa de um monte de xingamentos horríveis dentro de casa. Eu já sofri isso dentro de casa e eu sofro isso até hoje. E se falar besteira, eu posto. Eu posto para provar que ontem mesmo eu sofri injúria consumada. Porque eu posto. Se encher o saco, eu posto o nome do Floquinho de Neve, posto o endereço empresarial, posto o CPF, o RG, eu posto tudo. Certo? Eu já tô falando nessa tonalidade porque eu já recebi no passado, ameaças. Recebo ameaças, tem que ficar calada, a justiça é morosa, a justiça é injusta, a justiça é falha, a justiça é tardia, e muitas pessoas usam disso, das lacunas, das falhas, das morosidades da justiça, para poder ganhar tempo, para ficar perturbando a vida dos outros, tirando a paz, porque eu acho que uma pessoa que tira a paz do outro, no mínimo, é porque ela não tem paz. Gente, eu estou separada. Eu saí de casa dia 22 de abril de 2017. São 5 anos e 2 meses. Olha aqui, eu nunca me relacionei. Ninguém pode virar e falar assim: olha, eu namorei a Silvana. Não, porque não namorou a Silvana. Nunca tive um namorado. Porque eu sempre sofri um monte de lavagem cerebral. E como meu ex ficou com os nossos filhos, eu sempre estive nas mãos dele. Eu sempre tive que comer nas mãos dele até para ver uma fotografia ou falar ao telefone. Mas, gente, hoje o assunto é sobre a violência psicológica. Foi algo que eu sofri desde o início do meu casamento. Ela piorou a violência psicológica quando eu vendi todos os meus bens e fui morar em Uberlândia. Foi quando aconteceu, em 2011, o problema de depressão. Certo? A violência começou primeiro com a violência física.
Depois ela passou para psicológica, porque o floquinho de neve, ele me tirou daquele ambiente em que eu tinha famílias, em que eu estava habituada com o pessoal do meu trabalho, terminando o curso de direito, e me levou para um outro estado onde eu não conhecia ninguém, né? Quase no período porpério, né? Para quem não sabe, né? É depois que a gente ganha bebê, né? Depois do período porpério, eu fui para Uberlândia. Com o quê? Com a promessa de que lá tudo seria diferente. Com a promessa de que lá eu nunca mais seria agredida. Com a promessa de que tudo seria um mar de rosas. Chegando lá, não deu 15 dias. Eu escutei da boca do floquinho de neve que seria igualzinho em Goiânia. Era bom eu ficar calada, porque senão as coisas iam piorar. Daí você deixa tudo acreditando numa coisa e você chega lá e você toma isso na cara. Sim, promessas que nunca se cumprem. Gente, a pessoa te agrediu uma vez e ela promete que ela não vai agredir mais. Não cai nessa. Ela vai te agredir mais, sim. E ela vai piorar o nível dela de agressão, porque as agressões elas vão passar de serem físicas para serem morais, para serem psicológicas. Chamar de gorda, feia, velha, ninguém te quer. Se eu te largar, a sua família não te quer. Ninguém gosta de você. Você é doida. Você é louca. Floquinho de Neve me conheceu no 7º ano da faculdade de Direito, trabalhando no banco, tendo minha estabilidade financeira maravilhosa. Não tinha nenhum problema emocional. Nunca tinha ido a um psiquiatra ou psicólogo. Não que isso seja algum problema, mas eu nunca tinha sido diagnosticada e nunca tinha ido em um psiquiatra. Não tenho ficha suja, não tenho passagem por polícia, não tenho histórico de agressão física, não tenho histórico de agressões verbais, não tenho histórico de nada. Floquinho de Neve me conheceu desse jeito. Depressão se deu em agosto de 2012. Conheci Floquinho de Neve em 2007. Agosto de 2007. Não tinha nenhum problema. Depois eu virei louca. Louca depois de ser agredida milhares de vezes, inclusive em todas as gravidez. Nas 2 gravidez eu fui agredida. Agressão física para matar a criança na minha barriga. Pessoas da minha família viram, inclusive para entrar no prédio, a minha irmã, para entrar no prédio com o meu cunhado, quase teve que ameaçar da polícia entrar lá para ele poder deixar entrar, para ele poder sair de dentro do apartamento, embora de lá, porque ele não deixava. Essas fotos, gente, elas é a Lei Maria da Penha, tá? Certo? É um processo, certo? Que eu entrei em 2014. Nunca teve resultado. Nunca teve resultado. Daí você olha para essas fotos, fala, nossa, que horrível, né? Que foto feia. Inclusive, ele me disse esses dias, nossa, você gastou muito em maquiagem, né? A foto do olho. Gente, aquele olho, eu estava grávida de 7 meses do meu 2º filho. Foi um chute na minha cabeça de botina. E deixa eu te contar uma coisa pra vocês. Ele tinha ido no show do milionário José Rico em Ituiutaba, Minas Gerais. Sozinho, e eu ficada em casa com meu filho. E chegou bêbado, falando um monte de asneira, e me deu um chute, eu grávida, de 7 meses, certo? Os filhos que ele briga e fala que é dele, que ele faz de tudo pra tirar a mãe, pra excluir a mãe da vida dos filhos. Ele entrou com nada menos na justiça, gente, do que uma ação que ele moveu na justiça, pedindo a guarda unilateral
pra ele, pedindo pra excluir o meu poder de mãe e pedindo à juíza para me internar num sanatório. Ele fez isso. Ele alega doença, gente. Para doença há remédio. Eu sofri um dos problemas quando eu larguei em 2017. Eu tinha engordado um pouco. E eu sofri abusos por causa de eu ter engordado. Para engordar, gente, a dieta, a plástica. O problema é para falta de caráter. Falta de caráter não tem remédio. Falta de caráter, floquinhos de neve, tem que ir lá pra cadeia, apanhar lá, ó. Levar surra lá. Sério, ser estuprado lá dentro pra poder aprender. Vocês vão me desculpar, gente, o linguajar que eu tô usando, como se diz no Instagram, pode até banir o áudio, o vídeo. Mas é verdade, não tem isso não, de floquinho de neve, ficar aí se dando uma de vítima, vitimizado da situação. Entra na justiça porque se acha vitimizado. Nossa, eu acho que existe uns 10 ou mais boletins de ocorrência que ele entrou unilaterais da parte dele, sem testemunhas, sem nada, para poder encher linguiça, para entrar com a ação na justiça, para ver se sustentava um processo, já que foi negado a primeira vez pela vara da infância e da juventude, foi negado por falta de provas, por não existir prova nenhuma que tirasse de mim o direito de mãe, por ter abusado dos meus filhos, por ter negligenciado, por ter feito qualquer coisa contra eles. Um processo de quase 1000 laudas, 1000 páginas, que não tem uma página que ele consegue provar que eu agredi alguém. Não tem nenhuma agressão a alguém. Tem coisas contra ele, que ele fala que eu xinguei ele. Gente, olha aqui. Por que eu resolvi fazer isso? Porque eu estou cansada. Isso aqui é um basta. Olha aqui, eu vivo a minha vida tem 5 anos e 2 meses. Eu passei por um processo de depressão muito forte, em qual eu fiquei em Jandaia, Goiás, da casa de familiares, sendo cuidada por eles. Graças a Deus, meus familiares me acolheram muito bem, contribuíram com tudo que puderam para o tratamento. Fiz tratamento no Capsol de Indiara durante 1 ano e 9 meses. Eu ganhei a alta do Capsol dia 18 de dezembro de 2018. O diagnóstico foi colocado depressão situacional. Nós detectamos que a doença que ela tinha foi por causa do relacionamento abusivo que ela vivia. Isso está no laudo, que foi detectado por uma equipe de multiprofissionais. Não foi só um psiquiatra. Foi um psiquiatra, foi uma psicóloga, foi um assistente social, foi um psicopedagogo clínico, foi artesã, foi cozinheira, foi faxineira. Todo mundo contribui para um laudo do CAPS, Centro de Apoio Psicossocial. Certo, gente? Olha, e eu tô fazendo esse vídeo porque a justiça não funciona. A justiça não funciona, né? Igual eu falei, a justiça é morosa. A justiça é injusta. A justiça é falha. A justiça tem um monte de problemas. Corrupta. Certo? E eu não vou mais suportar violências psicológicas. Violências psicológicas. Estou com um laudo. CAPS de Acreúna. Eu faço tratamento, né? Como eu disse, Centro de Apoio Psicossocial. Faço tratamento e o meu tratamento, ele sempre retroage. Ele sempre retroage. Eu sofro dores horríveis de fibromialgia. Para quem não conhece, fibromialgia é uma das doenças do rol das doenças psicossomáticas, certo?
Eu sinto dores horríveis. Ano passado eu fiquei o ano inteiro tomando morfina no hospital. A ponto de eu mesma perceber que a morfina não conseguia tirar a dor da fibromialgia. Porque ela é uma doença psicossomática. Por causa de quê? Porque eu tenho que viver escondida, eu não posso ter uma vida sociável porque eu sofro perseguições. Olha, gente, essa semana o Floquinho de Neve saiu lá de Uberlândia, Minas Gerais, andou 372 quilômetros de madrugada bêbado e veio parar aqui na minha casa, certo? Como tinha 2 carros na garagem e eu só tenho um carro, Floquinho de Neve olhou pelo muro, tentou me ligar, eu estava dormindo. Floquinho de Neve foi embora para Uberlândia, Minas Gerais. Floquinho de Neve ficou muito nervoso porque acha que eu estou com outra pessoa. Então, a semana inteira desferindo palavras de xingamentos, me chamando de prostituta, de vagabunda, me encaminhou um vídeo de uma mulher fazendo sexo oral em um homem, certo? Um vídeo horrível. E disse que uma pessoa de Acreúna mandou o vídeo pro Floquinho de Neve. Ninguém de Acreúna sabe o nome do Floquinho de Neve. Nunca expus. Mas dizendo ele que essa pessoa achou e que nesse vídeo era eu. Não vou expor o vídeo, gente, é muito feio, tá? Não sei quem que é a pessoa do vídeo, né? Assim, não faço a mínima, nenhuma das duas pessoas. Como se diz, querem fazer isso pra lá, que façam, né? Mas chegar e mandar pra mim dizer que alguém de Acreúna mandou que sou eu, me acusando. A pessoa usa até aparelho nos dentes. Eu nunca usei aparelhos nos dentes. Certo? Tem algumas semelhanças por ser branca, por ser loira, né? Por ter pontinha do cabelo loiro, porque não vê direito nada. Mas tá lá dizendo que é eu no vídeo, que foi alguém de Acreúna que mandou. A pessoa tem coragem de ficar conversando, fuçando. Olha, gente, fofoquei. Eu tenho uma parceria com o pessoal da Fofoquei. Eles divulgam o meu trabalho desde dezembro do ano passado. Primeiro começou por um sorteio. Eu dei um panetone e eles me divulgaram durante o sorteio. Mas depois nós fechamos parceria mensal. Adicionou o pessoal da Fofoquei para poder ver sobre a minha vida. A pessoa fica me perseguindo em redes sociais, a pessoa fica me usando de injúrias, xingamentos, a pessoa não me deixa ver meus filhos. Agora eu vou entrar na parte mais difícil. Para quem é mãe, senta. Senta. E escuta e pensa se fosse você no meu lugar. Tem 5 anos e 2 meses e alguns dias que eu estou sem os meus filhos. Para sair de um relacionamento tóxico, abusivo, eu precisei de deixar o que eu tenho de mais precioso nessa vida, que é os meus filhos. Era a única forma de sair do relacionamento viva. Para não morrer na frente dos meus filhos, sendo assassinada pelo pai, eu precisei de sair do relacionamento e deixá-los. Indo embora. Gente, quando eu deixei o relacionamento, eu não vou mentir. Eu não vi chance em mim de viver. Eu não queria viver. Porque como mãe, eu não me imaginava viver sem meus filhos um dia. Certo? Eu não gosto de falar nesse assunto porque é muito difícil pra mim. Mas eu não me imaginava viver sem os meus filhos um dia. E são quase 3.000 dias que eu estou longe dos meus filhos. Eu esperei por um processo na justiça de 3 anos e 9 meses, no qual eu gastei quase 7.000 reais. O dinheiro não é nada. Pelas milhões de lágrimas, doenças. Quando eu vou lá na Droga Vida, eu brinco com eles e falo, vocês têm que me dar desconto. Porque meu salário é metade, vai aqui.
Brinco com eles de verdade. Brinco e falo. Quando era lá em Jandai, era no Ricardo. O Ricardo tirava, graças a Deus, uma pessoa boníssima. Me ajudou muito nos medicamentos, tirava quase tudo dos remédios. Gente, remédio para combater efeito colateral de remédio, remédio para tirar ansiedade, remédio para tirar pânico, remédio para tirar angústia, tristeza profunda. Situação horrível que eu não desejo nem para minha pior, a pessoa que eu mais odeio nessa vida. Não desejo nem para ele uma situação dessa. Não desejo. Uma vez ele esteve aqui, ano passado, dia 1º, dia 29, não sei, de março, apareceu bêbado aqui. E ele disse que tinha que ir embora porque ele não dava conta de ficar um dia sem os filhos. Eu olhei bem pra ele e falei assim, sério, você não dá conta de ficar nem um dia sem os filhos? Eu estou há 4 anos. Eu estou há 4 anos. Eu não dou conta, gente. Não me pergunta como que eu consigo, não, porque eu não consigo. Eu não consigo, eu sou humana. Entendeu? Eu sou humana. Me dói a alma. Me dói até de falar com os meus filhos no telefone. E os meus filhos são totalmente manipulados. Manipulados a ponto... Agora vocês me perguntam, mas por que que fala com o ex? Por que que fala com o ex? Porque se eu não falar com o ex, eu não consigo falar com os meus filhos. Quando o processo estava ativo na justiça, dava um maior trabalho com a decisão judicial. Se eu não me engano, foram 3 ou 4 vezes que o Floquinho de Neve foi advertido quanto à alienação parental. Nem a juíza, nem com a juíza ele respeitava as normas. Não respeitava, usou da pandemia, usou da morosidade do processo, usou de tudo e se diz o inimputável. Ele se acha o inimputável porque já cometeu vários crimes e nunca foi preso. Nunca foi preso. Gente, é horrível a situação. É mais horrível do que parece. Porque eu tenho que ficar mantendo um contato com uma pessoa louca, perturbada, que vê anjos e demônios, agressiva, que faz lavagem cerebral na pessoa, passa a mensagem agora e fala que eu te amo. Amanhã manda outra mensagem dizendo, sou noivo, amo minha noiva. Depois de amanhã, eu quero você, eu amo você. Larguei da minha noiva. Falei pra minha família inteira e pra ela que eu não quero casar com ela porque eu amo você. Passa 3 dias, já vem com outra conversa. Já foi colocado... Sim. Aquelas fotografias, Gabriela, tá? Minha amiga que vende alianças. Aquelas fotografias são da Lei Maria da Penha, tá, gente? Elas são da Lei Maria da Penha, sim, senhor. Da Lei Maria da Penha por agressão e elas foram passadas pelo IML, tá, gente? Elas foram... O IML foi coerente com as agressões, deu o ok dele e tinha 2 testemunhas. Inclusive, uma testemunha... Ela não queria testemunhar porque ela recebeu ameaças em casa. Mandou um certo tipo de advogado para uma pessoa se passando por pessoa da justiça, tá, gente? Um amigo que é advogado se passando por uma pessoa da justiça para intimidar a pessoa. Tá, gente? Já foi levado na Lei Maria da Penha. Já foi... Já muitas coisinhas, mas ele não tem medo. Gente, porque a Lei Maria da Penha, vamos ser bem claro, a Lei Maria da Penha, ela funciona se a pessoa for pega em flagrante. 48 horas. Se ela não for pega em flagrante, ela é uma lei
muitíssimo demorada. Muitíssimo demorada. Tem 8 anos e nada aconteceu com o floquinho de neve. Nada aconteceu e eu nem tenho esperança que vai acontecer. Certo? Por isso que as pessoas não muda, gente. Agrediu, larga, não volta mais, denuncia, faz ir preso. Não foi preso, ele foi denunciado. Tempos depois da agressão física, ele não foi preso. Não foi preso, não sei como está o processo, porque o processo é em Uberlândia, Minas Gerais, tá, gente? Eu não fui na vara que o processo está lá pra ver. Ele deu o meu telefone para eu ser citada, intimada em todas as coisas, mas o processo de Lei Maria da Penha, ele não deu o meu endereço. Mas era eu que deveria ter ido lá no fórum e mudado o meu endereço para eu ser citada sobre o processo. Não sei como está. Eu sei que o floquinho de neve está solto, fazendo terrorismo na minha vida e na vida de um monte de gente e acabando com a vida e a saúde mental dos nossos filhos. Os meus filhos andam dentro de carro bêbado, eles atravessaram o estado. Dia 14 de março do ano passado, eles saíram de Uberlândia, Minas Gerais, com o pai bêbado e vieram parar aqui em Acreúna. A pessoa é negligente, ela é imprudente, ela comete todo tipo de crime, se chama inimputável, porque usa, igual eu falei, usa da morosidade da lei, usa da bondade da pessoa, né? Usa das promessas, né, de que eu vou mudar, né, de que tudo vai ser diferente, né? Depois é louca. Gente, olha aqui, eu não sirvo, eu tenho vontade de rasgar o meu diploma, sério. Eu não dou conta nem de ler um processo em que um pai pede a guarda unilateral dos filhos e para internar a mãe num sanatório, sem nenhuma prova de agressão contra os filhos, contra ele, contra ninguém, e que ele justifica saúde, problema de saúde. Ele diz, bipolaridade. Bipolaridade de personalidade, uma coisa que nunca foi provado por nenhum médico. E outra coisa, não sei, talvez os psiquiatras que eu passei não sabem da informação muito precisa, não sei, porque juiz não é médico, né? Juiz não tem especialização em psiquiatria. Mas os psiquiatras que eu já passei todos na vida, olha gente, desde que me deu depressão, em agosto de 2011, eu faço tratamento com psiquiatra, certo? Nenhum psiquiatra nunca disse que depressão, bipolaridade, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, nenhuma das doenças psicossomáticas é caso de afastamento de mãe de filho. Não é caso. Gente, doença, a remédio, a tratamento. Eu nunca neguei tratar. Tomei remédio durante 7 anos e meio. Faço acompanhamento psicológico tem mais de 8 anos. Então, gente, não tem essa de que se nega a tratar. Gente, qualquer coisa que eu fizesse seria muito pouco, porque imagina vocês que são mães, longe dos seus filhos, tendo que submeter a todo tipo de situação mais horrível uma do que a outra, para poder falar com seus filhos, porque se eu não falo com ele, eu também não falo com os meus filhos. E eu sei que eu vou ser punida agora, porque para mim falar com os meus filhos agora, eu vou ter que entrar na justiça para conseguir ouvir a voz dele, porque ele vai tirar o celular. Ele não deixa falar. Não deixa falar com os meninos. Para ver na presença dele, e tem que cumprir com todas as exigências dele, e a primeira exigência dele é sexo. Cumpriu a primeira exigência dele, que é sexo,
Daí você tem que comer na mão dele e fazer o que ele quiser para poder ver os filhos no tempo que ele quiser. Eu fui em Uberlândia agora, se eu não me engano, dia 3 de março. Eu vi os meus filhos um dia por 40 minutos no restaurante japonês. Depois que eu saí, que eu fui internada por um problema causado por ele, inclusive eu tenho mensagens que prova, eu tenho tudo. Ele chama de surto e eu chamo de justiça, tá, gente? Justiça. Foi causado por ele, fiquei 6 dias, vi os meus filhos depois, mais 20 minutos na hora de ir para a escola e no outro dia, meia hora, numa praça, com ele de frente, vigiando o tempo todo. Inclusive, ele falou pra mim por telefone, ele disse, eu deixo os meus filhos com qualquer pessoa do mundo, de menos com você. Inclusive, todas as namoradas que ele teve, trataram os meus filhos mal, tiveram problema com os meus filhos, não são de confiança, mas ele deixa, porque o negócio dele é me afetar. Me afetar porque eu larguei, me afetar porque eu não volto, me afetar porque eu não quero, me afetar porque eu não aceito mais isso. Então ele quer fazer eu engolir à força tudo. Gente, olha aqui. Fez 5 anos e 2 meses que eu tô longe dos meus filhos. Quando eu deixei o meu filho mais novo, ele tinha 3 anos e 2 meses. Eu deixei o meu filho mais velho com 7 anos. Antes de completar os 7 anos. Para uma mãe, gente, não é fácil. Não é fácil eu virar aqui agora e expor para vocês aquelas fotografias, né? Expor para vocês a minha vida. As pessoas veem algumas publicações minhas, né, com fotografia dos meus filhos. Hoje mesmo uma pessoa me abordou e me falou assim, por isso que eu sempre vejo foto sua de você printando uma conversa por celular com seus filhos. Eu falei, sim, é porque é a única forma que eu vejo ele e consigo tirar foto. Porque não me mandam fotografias à escola, não me entregam cartas do Dia das Mães. Não me consideram como mãe, porque as cartas da escola, os presentes da escola, hoje são entregues para a avó materna. Meu filho falou assim, mais novo, mamãe, eu fiz uma carta, mas ela ficou na escola, não teve como entregar para a vovó do Dia das Mães. Não ensina para eles que a mãe sou eu. Inclusive a avó. Quando eu vi essas crianças, eu vi meus filhos 5 vezes durante 5 anos. A primeira vez que eu falei com os meus filhos tinha 6 meses. Que eu estava em Jandaia. A primeira vez foi em janeiro, mais de 6 meses. Que demorou para mim falar com os meus filhos a primeira vez. Sem ver nenhuma fotografia. A única notícia de familiares deles eram assim, estão bem. Agora me dizem, o que é estão bem para uma mãe que está longe dos seus filhos? O que significa estão bem? Bem para uma mãe que não está vendo, que não está palpando, que não está acompanhando, que não está vendo crescer. Uma mãe que está sendo privada de todas as coisas. Uma mãe que é obrigada a ouvir de mulher que arruma na rua. Você tem que agradecer a Deus por Deus ter colocado eu na vida dele. Porque eu amo esses meninos e faço tudo por eles. Uma mulher que se diz mulher, que inclusive tá grávida hoje, vira e fala pra você que você tem que agradecer a Deus. Inclusive, as ligações com os meus filhos eram rastreadas pela mãe dele, ou por ele, ou pela essa mulher que tá grávida hoje. Dias, não vou comentar sobre não, porque a dona da encrenca e o dono da encrenca, os perturbados, vai processar.
Certo, gente? O caso é muito grave. Ele é muito pior do que eu posso até relatar aqui. Porque eu poderia pegar 1 milhão de fotos e colocar tudo na internet. É igual eu falei no começo. Não me enche o saco, porque eu dou nome pro floquinho de neve, pra floquinha de neve. Eu dou endereço, eu dou tudo. Eu coloco os prints todinho na internet e não tiro. Tiro só com mandado judicial. Coloco o telefone, coloco endereço comercial, coloco a foto, coloco tudo. Ainda peço para quem puder colocar pro Brasil inteiro, porque a minha vontade de como mãe hoje é de justiça. Como a justiça não age, a minha vontade é de que isso chegue no Brasil inteiro e no mundo. Porque é um absurdo uma mãe estar privada de ver os filhos por causa de depressão. Depressão onde existe acusações de surtos, acusações de algumas coisas que não existe nenhuma prova, nem de vídeo, não existe nada, não tem prova de nada, são meras acusações que não têm valias nenhuma. Agora me pergunta, mas por que não consegue provar isso na justiça? Consegue! Em 10 anos consegue! Sim! Quem aguenta? Quem aguenta ficar esperando 10 anos? O processo chega lá na mão da juíza, ele demora 1 ano e 9 meses, 1 ano e 10 meses praticamente, para eu saber o que foi colocado no processo. Gente, eu não posso falar. E tem essa, o processo segue em segredo de justiça. Se eu falar, eu sou processada pelo próprio sistema judiciário. Gente, é uma forma de passar a mão na cabeça da pessoa e deixar o agressor, a pessoa fazendo o que ela quer. A pessoa faz o que ela quer, ela faz e desfaz, ela manda e desmanda. Como? Que se eu tenho 1 ano e 3 meses que eu tô sem ver meus filhos, eu recebo um convite para ir vê-los. Eu como mãe, eu não vou. Gente, eu vou, me submeto o que for preciso, porque eu sou mãe. Eu sou mãe. Eu falo o que for preciso ouvir, porque eu sou mãe. Eu sou mãe. Eu não simplesmente pari e joguei meus filhos, não. Meus filhos foram criados por mim, cuidados por mim, desde quando nasceu. Eu não tive a ajuda dos familiares dele nem no período puerpério. Nem nos primeiros dias que saí do hospital com meu filho mais novo na UTI. Não tive ajuda da mãe dele, que se diz avó das crianças. Não teve ajuda. Não teve, ninguém ajudava em nada. Nada, resumindo, nada, é nada. Nada. E agora fica aí, alisando o floquinho de neve, endeusando o floquinho de neve. Floquinho de neve dizia, eu vou vencer. Gente, um caso desse, ninguém vence, todo mundo perde. Todo mundo perde. Eu perco, ele perde. Os filhos perdem. O meu filho mais velho já apresenta depressão. E o meu filho mais novo, transtorno de ansiedade. Os meus filhos não sabem o que responder numa ligação, porque eles ficam vigiando as ligações. E eles ficam acanhados e não sabem o que respondem. Eu passo por tudo isso, de não conseguir nem falar com os meus filhos de uma forma decente. Não consigo falar de uma forma decente com os meus filhos. Certo, gente? Então eu tô falando sobre abuso. Lei Maria da Penha. Abuso psicológico. Certo? Abuso psicológico, porque eu tô passando por isso tem 12 anos e meio que eu tô passando por abuso psicológico. Tem 5 anos e 2 meses e alguns dias que eu estou largada passando por abuso psicológico. Abuso psicológico, não posso ver, não posso falar, sou obrigada a ficar calada, porque tudo que eu falo vai lá na polícia e faz um boletim de ocorrência.
Não duvide que amanhã tem um boletim de ocorrência. Mas se tiver um boletim de ocorrência amanhã e eu descobrir, vai tudinho pra internet. E entenda como quiser. Se falar que eu tô ameaçando, que seja. Vai tudinho pela internet. Vai vazar tudo, porque eu vou colocar tudo na internet. Porque vai lá e faz boletim de ocorrência mesmo. Vai lá, caça conversa, caça rolo, caça gente, vem aqui, me persegue, me xinga, me fala que eu tô trabalhando como prostituta, fala que eu sou piranha, fala um monte de coisa. Ainda que se eu fosse, eu não sou esposa dele. Eu sou largada do floquinho de neve. Mas eu não sou, certo? Eu trabalho, minhas contas todas são pagas por mim. Tenho como provar isso através do meu extrato bancário, os meus ganhos. Certo? Sou cidadã honesta. Não tô falando que prostituta não é honesta, não. Só tô falando que eu não sou. Eu não sou nada disso, desses xingamentos. E eu não vou aceitar mais essas acusações. Eu não vou. Eu sei, gente, que agora, eu não sei quando que eu vou ver uma foto e falar com os meus filhos. Eu sei que eu vou pagar um preço muito caro por isso, mas eu já tenho pago. Eu já tenho pago o preço de beber água envenenada todos os dias. Aquele pessoal da maternidade lá, quero até agradecer o tratamento. Porque quando eu chego lá já em pânico, eles nem pedem cartão de SUS, eles não pedem nada, já desce cadeira de roda, já me leva pra sala de medicamento na hora. O que é as passagens no hospital? Eu consigo conciliar praticamente quase todas as passagens no hospital com ligações dele de madrugada. As 2 últimas passagens no hospital, tá ali, os 2 documentos. Eu consigo provar a ligação dele. Não vamos longe, não. Vamos nas 2 últimas. Essa última passagem minha do hospital, sim, eu dei um problema de rins. Na segunda-feira foi descoberto o problema de rins. Na quarta-feira de madrugada, na terça-feira eu consultei. Resolvi tomar a vacina do Covid, a 3ª dose. Pensei, já tô ruim, né? Vamos aproveitar que eu tô ruim, não tô dando conta de trabalhar e vou ficar descansando. Não sabia que eu teria uma febre muito alta. Eu não sabia que teria uma ligação de madrugada em que eu fui acusada de estar falando em vídeo com ele, de estar transando com outro cara. Está nas mensagens escritas, me chamando de vagabunda, dizendo que eu estava gemendo, transando com outro cara, falando com ele. Tá escrito, gente, tá escrito isso. Fui parar no hospital com pânico e recebi o vídeo dessa mulher, né, fazendo esse negócio aí no cara, falando que era eu e que uma pessoa de Acreúna mandou pra ele. Por que uma pessoa de Acreúna procuraria um floquinho de neve que não sabe nem o nome, nem o primeiro nome do floco de neve? Qual que é o interesse do floco de neve de adicionar o pessoal da @fofoqueiacreúna? Nas minhas redes sociais são todas bloqueadas. Certo, gente? Olha que tem muita gente que me conhece. Muita gente já me viu em crises e mais crises de choro. Infindáveis lamentações, angústias, tremores, tudo quanto é tipo de coisa. Muita gente sofreu comigo e sofre comigo todos os dias. As pessoas olham em mim, principalmente as que têm coração e que são mães. Elas olham em mim e falam: você é muito forte, porque eu não consigo ficar sem meus filhos. Gente, eu não sou forte. Eu também não consigo. Nem eu sei dizer de onde que vem essa força. Eu sei que eu durmo
Todos os dias. Muito tempo da minha vida eu pedi a Deus para não acordar. Para não acordar. Muito tempo eu pedi a Deus para resolver esse problema, para eu estar com os meus filhos quando eu aluguei essa casa. Processo na justiça. Passei a empresa para cá porque eu fiquei 3 anos e quase 4 anos morando na casa de parentes. Eu aluguei essa casa, a casa tem 3 quartos. Arrumei um quarto para os meus filhos. Ia comprar uma cama de acordo com o que eles pediu. E eu sonhava, eu fechava os olhos e via eles correndo dentro da casa. Era meu sonho de ver eles correndo na minha casa. Gente, eu não me dou mais a esperança de querer sonhar. Porque a esperança que retarda, ela machuca o coração, ela adoece o coração. Entendeu? Eu tenho o coração adoecido de angústia, de tristeza de uma coisa dessa ter acontecido. E não ter nada mais que faça, porque eu não vou mexer mais com o processo de justiça de terra. Não vou mais, mas eu não vou aceitar mais perseguições. Eu não vou aceitar mais isso. Não vou aceitar mais essas ligações, não vou. Se meus filhos me procurarem quando tiverem maiores de idade, eu não posso fazer nada. Eu, como mãe, eu vou recebê-los da melhor forma possível. Mas tudo o que cabia a mim, gente, eu fiz. Olha, o vídeo já tá muito extenso. Então eu resolvi falar. E eu falo, olha, gente, não se calem. Violência doméstica, milhares de mulheres sofrem todos os dias. Feminicídio, mulheres são mortas todos os dias. Gente, vamos nos atentar para isso. Não vamos aceitar nenhum tipo de violência. Nenhum tipo de você é gorda, você é feia, você é inútil. Isso é violência. Também. Isso também é violência. Violência não é só um soco na cara, não. Violência é uma palavra que a pessoa te diminui. Lei Maria da Penha. Se você consegue afetar a saúde psicológica da pessoa, cabe Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha neles. Taca lá a Lei Maria da Penha. Se não resolver, põe na internet. Eu tô fazendo isso porque é o extremo do que eu já poderia fazer. Porque por mim já tava num programa de TV. Mas programa de TV, ele só interessa quando mata. Matou, eles interessam. Ou quando a pessoa é famosa. Programa de TV não importa com gente anônimo, não. Com gente pobre. Importa com os pobrezinhos. Né, quando é pra ganhar alguma coisa, né, em cima dos pobres, né, eles importam. Ou quando tem um crime, né, daí eles querem ganhar audiência, então eles colocam lá o crime. Mas eles não importam com a mãe, que tá 5 anos e 2 meses, não. Crente também não importa, não, gente. Pastor, nada, esse povo não importa, não. Esse povo importa, esse povo aí que fica aí fazendo podcast, falando de Deus e tal. Eles querem entrevistar uma pessoa famosa. Um Luciano que se converteu. Eles querem entrevistar gente famoso. Pessoas mortais, eles não querem, não. Então, gente, olha aqui, deixa eu falar uma coisa. Só a gente que sofre essas agressões físicas que a gente pode sair disso. E sempre existe um jeito. Meu ex-marido, ele falava assim, se você for embora, se você me denunciar, se você fizer isso, eu te acho até debaixo da terra. Por um tempo, eu tinha muito medo. Eu morria de medo, eu achava que ele me achava mesmo debaixo da terra. Mas em 2014 eu denunciei. E ele não fez nada. Ele não fez nada, simplesmente. Ele tentou se defender, ele tentou fazer com que eu fosse no advogado, colocou o advogado dele pra ir me pedir pra me ir lá conversar, pra retirar, mas Lei Maria da Penha, gente, depois de feita a denúncia não retira,
tá? Mas ele fez, o advogado dele me conduziu até o local, né? Na polícia da mulher que lá tem, né? O advogado dele me conduziu, né? Me seguindo até o carro. Eu entrei lá, disfarcei, né? Porque eu não tinha nem a cara de pau de falar um trem desse pra delegada, né, gente? Pelo amor de Deus. Né, desci lá, fingi, falei, olha, não tem jeito de tirar, tal, né, entendeu? Faz aí do jeito que você quiser. Pediu pra mim falar que era mentira, de que eu era louca, que eu que tinha me batido, que eu que batia minha cabeça na parede, que eu que me batia nas coisas, né, o advogado dele me pediu. O crápula do advogado dele me pediu pra fazer isso. Imagina se fosse a filha dele, né? Se fosse a filha dele, talvez ele faria isso também, né? Pedia pro agressor da filha dele fazer isso, né? Existe bandido, porque existe esses bandidos aí, ó, que fica defendendo essas coisas aí, que não tem defesa. Porque esses bandidos tinham tudo na cadeia. Olha, gente, eu vou ter que encerrar o vídeo. Ele vai ficar no meu feed. Se Floquinho de Neve falar alguma coisa, ou se Floquinho de Neve colocar alguma coisa, eu vou expor as coisas da medida que eu quiser, certo? Mas até então, o nome do Floquinho de Neve, ele vai ser preservado, mas é o meu ex-marido. Meu ex-marido, a pessoa que eu fiquei com ele 10 anos e meio da minha vida. E é uma pessoa que me persegue depois de 5 anos e 2 meses que eu estou largada. Que já passou por 3 relacionamentos longos. Que não deu certo com nenhuma. Que inclusive, se as floquinhas de neve dele falar alguma coisa, eu vou expor as conversas dele dizendo que elas são loucas. Que ele tá solteiro, que ele é solteiro, que ele largou porque não era a pessoa certa, não era a pessoa que ele achou que era. Porque o problema dele, gente, olha a necessidade de criar uma pessoa, uma criança, certo? A mãe e o pai não deu limite. A pessoa agredia as pessoas, as crianças, não tinha punição. Agredia a irmã, não tinha punição. Agrediu a primeira namorada, não tinha punição. Agrediu a segunda, não tinha punição. A família esconde. Gente, eu namorei 3 anos. Sabe quando que eu fui ficar sabendo que era agressivo? Quando me agrediu. A primeira vez grávida de 3 meses. E sabe quando a família foi contar que era agressivo? Quando eu mandei as fotos da agressão que quase matou o neto na barriga. A mãe dele me contou que as agressões começou na infância. Falta de ter levado uma taca dos pais. Falta de ter sido punido pelos pais. Os primeiros responsáveis são os pais, pelos que os filhos fazem quando são criança. Porque o que eles fazem quando são crianças, se não tiver uma boa educação, uma educação ferrenha, ele vai fazer na vida dele adulta. Se ele mente, ele vai mentir mais. Se ele rouba, ele vai roubar mais. Se ele é agressivo, ele vai agredir mais. Então a falta de caráter dele começou com a falta de caráter e falta de punição dos próprios pais. Que inclusive a coita, mãe dele, já me pediu por Nossa Senhora. Se diz muito católica, ela chorou na agressão de 2014. Por Nossa Senhora, ela me pediu para que não o denunciasse, que ela sempre estaria do meu lado. E não foi isso que aconteceu, muito pelo contrário. A mãe dele pegou os meus filhos, roubou e levou de uma cidade para outra e entregou para o pai. Ela roubou com a ajuda da tia, as duas me engambelando no telefone. A mãe dele roubou os meus filhos. E a família, não, vai resolver, o pai dele vai resolver, tudo no blá 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 que vai resolver. Depois vem embora para Goiás, não deixa o tempo passar, não tem nada que se possa fazer. O Floquinho de Neve não quer conversa, não tem como mandar foto, não tem como fazer nada. Uma família, gente, composta por 8 tias. 7 tias com a mãe.
Mulheres que tiveram filhos, que todas elas são férteis e tiveram filhos e que têm netos. Não tem compaixão, não tem compaixão. E eu não tô nem aí para o que elas falam. E se dizem católicas, praticantes, vivem com um terço na mão fazendo rezinhas. Reza sem parar, atrás de da reza do mundo inteiro para rezar. Reza, 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 mas não tem compaixão, não tem empatia. Uma das tias dele me falou: Silvana, não pode falar nada, porque eu fui falar. Uma delas falou assim: não fala, porque é o nosso parente. A gente sempre tem que ficar do lado do nosso parente. E essa pessoa tem 2 filhos e tem 2 netos. Essa pessoa que falou isso. E ela não se coloca no lugar que se fosse ela. Porque as pessoas fazem as coisas maldosas, cruéis com os outros e não se colocam no lugar. E se fosse comigo? E se fosse eu? Que tivesse tanto tempo longe dos meus filhos, e se fosse eu que tivesse vivido dessa forma, e que se fosse eu que tivesse tido que renunciar a tudo, perder tudo, perdi meu patrimônio, perdi minha saúde, perdi meus filhos, perdi tudo, perdi minha dignidade de pessoa. Fiquei no começo mal falada na cidade porque ninguém entendia porque uma mãe estava sem os filhos. Ninguém entendia até eu ter que expor em Facebook conversas, partes de processo provando que não existe nenhuma prova onde eu agi com negligência ou que eu fiz algum ato contra os meus próprios filhos. Mas sofri ameaça do floquinho de neve, que se eu não retirasse aquilo de lá, o sistema judiciário iria me processar. Não fiz vídeo, mas eu escrevi e coloquei lá e eu tive que retirar, porque o floquinho de neve ia denunciar para a juíza e não pode colocar, porque se trata de ação de menores de idade e ela segue em segredo de justiça. Não pode expor o menor. Os meus filhos estão expostos. Desde quando nasceu, uma situação de ver a mãe sendo agredida pelo pai. De ver uma mãe chorando dentro de casa. De ficar sem a mãe, sem poder ver a mãe, 5 anos e 2 meses. Os meus filhos estão sofrendo tudo isso. Talvez hoje eles não falem, eles não tenham coragem de falar. Eles não enfrentam o pai porque conhecem. O meu filho tinha quase 7 anos, ele via todas as agressões. O mais novo presenciou. A última agressão mesmo, ele falou assim: nossa, com o celular na mão, o papai tá batendo na mamãe. Agressão, sabe que jeito? Agressão de, estrangulamento. E a hora que você tá voltando a respirar a vida, te estrangula de novo. E de novo, 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 e de novo. Gente, é isso. É coisa séria, gente. Não é brincadeira, não. Eu tô aqui falando como mãe, eu tô rasgando meu coração. Olha que posso sofrer processo, pode sofrer crítica. Deixa eu te falar, ninguém comeu 1 quilo de sal e andou por onde eu andei. Porque se as pessoas virem, já tentei suicídio, gente. Tentei suicídio gravíssimo. E quando eu acordei, eu falei: por que, Deus, que eu não morri? Porque eu queria 1000 vezes ter morrido do que continuar nessa vida desse jeito. Eu queria 1000 vezes ter morrido. Não é fácil pra mim estar aqui expondo pra vocês e falando nas minhas redes sociais, no lugar onde eu ganho dinheiro, onde eu exponho meu trabalho. Tá falando pra vocês não, gente. Pra cliente. Mas eu tô aqui dando a minha cara pra bater. Pra falar, gente. Chega. Basta. Foi longe demais, gente. É intolerável essas coisas. E eu vou ter que cortar essa live porque eu nem sei se eu vou conseguir salvá-la no feed. Eu sei que no Facebook, a partir de um tempo, ela fica muda, ela paralisa. Então, gente, olha, eu agradeço a todos que entraram. Eu vi alguns comentários aí, eu acho que eu respondi só 2 comentários. Olha, gente, se quiser comentar, se quiser perguntar alguma coisa no direct, se quiser falar alguma coisa no WhatsApp, estejam à vontade. Eu agradeço a todos que ouviram a história. Quem quiser compartilhar, pode compartilhar, certo, gente? Eu gostaria mesmo que chegasse era em público pro Brasil e pro mundo inteiro saber uma coisa, uma atrocidade dessa.
Porque esse floquinho de neve e vários floquinhos de neve que existem aí no mundo, eles precisam de punição. Punição. Merece punição, gente. Eu já tomei as medidas cabíveis, certo? Lei Maria da Penha. Por injúria, artigo 140. Injúria consumada, porque eu provei a injúria, certo? Violência psicológica contra a mulher, artigo 147b. Violência psicológica contra a mulher consumada. Pedi medida protetiva. Não vou poder ver meus filhos, porque ele só autoriza eu ver na frente dele, e inclusive se eu tiver relações sexuais com ele antes de ver os filhos. Então eu não vou ver meus filhos por causa da medida protetiva, e também porque eu não vou me submeter mais por causa de nada pra ver filho. Gente, olha que eu ouvi isso no Instagram, um vídeo, dizem que a frase é de Denzel Washington. A mãe é o primeiro amor do filho. Realmente, quando eu era criança, a minha mãe era a Mulher Maravilha. Não que ela não seja, porque ela continua sendo. Mas a minha mãe era tudo que eu tinha. Mas um filho, ele é o último amor de uma mãe. Certo, gente? Eu vou encerrar a live com essas falas. E eu agradeço cada um de vocês que ouviram, que pararam seus tempos para ouvirem. E muito obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço a equipe que me apoia, né, do hospital quando eu preciso, do CAPS, né? Até minha psicóloga estava aqui, ela entrou na live e hoje eu nem falei pra ela que eu ia fazer uma live. Né, que me apoiam, né, que me ajudam a superar. Gente, eu faço tratamento 4 vezes na semana, 3 vezes, 4 vezes na semana, né, por causa do emocional, para poder sobreviver os dias maus, que eles têm sido muito maus. Eu nunca pisei em como é que fala? Fogo. Aquele pessoal que pisa no negócio de fogo lá. Nunca pisei naquilo. Mas eu acho que eu tenho a sensação de que eu piso em brasas todos os dias. Todos os dias eu tenho que matar um leão e um urso para poder levantar, para tirar força de onde nem existe, para poder levantar da cama. Vontade de fazer doce. Gente, Natal. Natal pra mim. Não sei se é porque é uma festa muito familiar. Eu nunca passei um Natal depois de que eu tô longe dos meus filhos. Minha família, quando eu estava junto com a minha família, ela se reunia, eu ficava dentro do quarto, trancada, chorando, acabando com o Natal de todo mundo. Todo mundo com cara de velório lá, porque eu estava lá dentro do quarto em crise de choro. Agora que eu tô longe da minha família, eu fico em casa, sozinha, trabalho até ficar esgotada. Depois tomo meu remedinho de dormir, que diz que é faixa preta. Tá, gente? Alprazolam, certo? Um remédio pra ansiedade, tá? Não é um remédio pra loucura, certo? Tomo meu remedinho pra dormir e durmo, entendeu? Eu espero, gente, que ajude mesmo. Ela falou em grito. Ano passado eu tava tão cheia de dores, de problemas. Eu esperava tanto que desse alguma solução pelo aquele processo da justiça que foi infindável, no qual eu tive que desistir dele para não morrer de ansiedade. E depois eu fiquei privada de falar com os meus filhos quase 6 meses. Sem vê-los, porque não tinha mais o que forçasse meu ex deixar eu falar. E eu angustiada, não sabia o que fazer. Eu perguntei para pessoas, 2 pessoas aqui da cidade, se tinha algum lugar que eu poderia gritar, porque eu tinha mania, tenho mania de
pegar o travesseiro pra não incomodar a vizinha e gritar no travesseiro, mas eu queria gritar muito, 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 muito alto. Eu tava sentindo dor que transcendeu todo o corpo humano. Aquela dor da alma sair fora do corpo. Me falaram do campo de aviação. Fui 2 vezes pro campo de aviação. A primeira vez eu fiquei lá das 6 horas da noite até quase meia-noite, até a minha voz não sair. A segunda vez eu não fiquei mais, porque um cara viu eu gritando e chamou, e eu fiquei com medo. Daí eu entrei dentro do carro, falei que tava tudo bem, e logo depois de umas 2 horas fiquei lá calada, sem gritar, pra não, ninguém perceber. Fui embora e não voltei mais. É um grito mesmo, gente, é um grito de chega, é um grito de socorro, é um grito de basta, é um grito que eu não aguento mais, é um grito de que a gente quer mostrar que é emocionalmente bem, e daí se a gente faz fala alguma coisa, a gente é surtada. Gente, entenda como quiser. Mas quando alguém for pensar em mim, pensa se fosse vocês. Pensa se fosse vocês que estão há 5 anos e 2 meses sem os filhos. E que para ver os filhos tem que fazer tudo que o ex-marido Floquinho de Neve exige. Tá? Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. E se for preciso, eu volto. Muito obrigada. Vou encerrar aqui, gente.